Olá! Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o meu processo de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento e quais foram os livros que me acompanharam nesse processo lá no início. Eu fiz um post sobre isso e tiveram muitas dúvidas e muitas perguntas para eu falar um pouquinho mais sobre os livros, então eu vou dividir hoje com vocês aqui rapidamente um resuminho, umas dicas de cada livro, como eles podem te ajudar também, que me ajudaram muito e vão te ajudar com certeza. Então, o primeiro livro é esse daqui, da Debbie Ford, O Lado Sombrio dos Buscadores da Luz. Esse livro, ele é maravilhoso, ele é muito bom, ele conta a história da Debbie Ford, de todos os fantasmas, de todas as sombras que ela enfrentou durante a vida dela e como que ela saiu de tudo isso e como que a gente pode usar isso a nosso favor para a gente também aprender a lidar com as nossas sombras. Afinal de contas, todos nós somos feitos de luz e sombra. Então, esse livro nos direciona, né? Nos dá alguns insights e literalmente uma luz sobre como lidar com as nossas sombras. O segundo livro é A Jornada de Ser Humano, que eu não tenho ele físico, eu tenho ele só no Kindle, que é do Osho, que também é um livro que você consegue tirar muitas lições, assim, os livros do Osho geralmente você consegue, né, garimpar ali muitas dicas boas. Então, esse livro vai te dar lições diárias mesmo, que você consegue aplicar no seu dia para você se tornar uma pessoa melhor. O terceiro livro é Codependência Nunca Mais, que é da Melody, né? Da Melody Beach, eu acho que é o sobrenome dela. Mas tá tudo lá no post que eu fiz antes desse vídeo, tem um post lá no meu feed, então se você quer saber os nomes certinhos de todos os livros e os autores, só confere no feed que tá lá, tá bom? Então, Codependência Nunca Mais, ele conta a história de vários codependentes. O que é ser um codependente? É uma pessoa que depende de alguém que tem uma dependência. Seja ela uma dependência de álcool, de drogas, de qualquer tipo de viciado em compras, viciado em jogos, qualquer tipo de dependência, você conviver com uma pessoa que tem uma dependência, você é um codependente. E muitas vezes nós, né, eu me identifiquei já muitas vezes como uma codependente, a gente se acha o salvador da pátria. A gente acha que a gente vai salvar aquela pessoa de alguma coisa. E na verdade ela não tá precisando ser salva de nada, né? Mas a gente, com o nosso ego que é gigante, a gente acha que vai salvar. Então o livro Codependência Nunca Mais, ele te ensina a lidar com essa situação de codependência. Então se você tá passando por isso, eu aconselho fortemente que você leia esse livro. O próximo livro é As 5 Feridas Emocionais, e eu tenho ele aqui, físico. Esse livro é maravilhoso também, é da Lise Borbal. Ela fala sobre as 5 feridas que a gente tem, que elas se criam, ou melhor, elas nascem, né, lá na nossa infância, que é a rejeição, a injustiça, o abandono, a humilhação e a traição. E como que cada uma dessas feridas emocionais, como que elas refletem e como que elas reagem na nossa vida adulta. É muito importante você saber disso, porque aí você vai saber por que você reage de alguma determinada forma, o que ocasionou isso lá na tua infância, qual foi a circunstância, qual foi a situação, qual foi a atitude e como que você pode lidar com isso agora na tua vida adulta para que você não fique refém dessas suas feridas emocionais. Então, As 5 Feridas Emocionais também é um livro que eu recomendo demais, assim, no processo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. O próximo livro é O Poder do Hábito, que tá aqui também, essa bibliazinha aqui. É um livro que eu já li mais do que uma vez e é um livro que eu indico para todos. Principalmente quem tem um pouquinho de dificuldade com disciplina. Eu sou uma pessoa que tive bastante dificuldade com disciplina, hoje eu já estou melhor e esse livro me ajudou bastante com isso. Então, se você tem dificuldades realmente de ser disciplinado, de criar hábitos, eu aconselho fortemente que você leia O Poder do Hábito. Ele é um livro grosso, mas você pode ir lendo ele homeopaticamente, aplicando, leia, aplica, ele é um livro muito didático, muito bom, então não deixa de colocar aí na sua checklist O Poder do Hábito como sua leitura, assim, para ontem, tá bom? O próximo é O Poder do Agora. Não tenho ele físico, tenho ele no Kindle, mas ele também
Como o poder do hábito te direciona para ser disciplinado e criar um hábito, o poder de agora te direciona e te orienta para você viver o hoje, né? O quanto que o hoje é importante na sua vida, o quanto que você ficar vivendo no passado ou viver no futuro vai atrasar os seus dias. Então, assim, o foco é no presente e o poder do agora te direciona justamente para isso. Então, não deixa de ler o livro O Poder de Agora, do Agora, também deixa aí na tua checklist para ser uma leitura que você vai fazer como prioridade, tá bom? Próximo livro da nossa lista, O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy. Esse livro também é um livro que é um livro, ele é fininho, né? Não é um livro muito grosso. É um livro que fala bastante como que o subconsciente age na nossa vida, o que vai para o nosso subconsciente, o que fica ali, como que você consegue acessar esse subconsciente, ou como que o subconsciente se manifesta nos seus dias. Então também é uma leitura obrigatória para quem está no caminho do autoconhecimento, tá? Do desenvolvimento pessoal. Então, O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy, anota aí também. O próximo, eu tô olhando minha colinha aqui dos nomes dos livros, tá, gente? O próximo livro é Peça e Será Atendido, da Esther e do Jerry Hicks. É esse livrinho aqui, ó, Peça e Será Atendido. Também ele é maravilhoso. Se você quer aprender a focar um pouco mais no teu pensamento positivo, a focar nos teus desejos, a aprender a manifestar o que você está desejando, esse livro é para você. Você precisa ler. Peça e Será Atendido, tá? Ele tem uma leitura muito fácil, ele não é muito grosso, ó, mas ele tem uma leitura muito clara, muito fácil, né? Assim, você vai lendo e vai tendo insights e vai se vendo nas situações que são colocadas aqui no livro. É uma leitura muito gostosa, eu indico muito também, tá bom? O próximo é Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill. Quem que não ouviu falar nesse livro, né? Todo mundo leu, muita gente já comenta e fala sobre ele, sobre a entrevista, né? Sobre o entrevistador, o entrevistado, a analogia que eles fazem com o diabo e os questionamentos. Então, isso você pode aplicar no seu dia a dia, em situações que você já viveu, em situações que você está vivendo, e também para você se preparar para situações futuras. Então, é uma leitura também bem gostosinha, você vai gostar das analogias, te faz pensar um pouquinho mais sobre realmente as questões, né, do diabo, mas assim, é uma leitura bem gostosa, eu indico também, tá bom? E o último, que é da Brené Brown, que eu amo a Brené Brown, eu li quase tudo dela já, mas esse em particular foi o primeiro que eu li, que é A Coragem de Ser Imperfeito, né? Então esse livro, ela fala sobre a vulnerabilidade, que é o forte dela, ela fala muito bem sobre isso. Então, no livro A Coragem de Ser Imperfeito, ela aborda bastante sobre as vulnerabilidades dela, sobre tudo que ela passou na vida dela, como que ela lidou com cada situação, como ela relutou, como foi difícil para ela admitir que ela era vulnerável, e para nós, né, muitas vezes é muito difícil. Eu, particularmente, tinha muita dificuldade em parecer vulnerável. Para mim, vulnerabilidade era sinônimo de fraqueza, então eu não queria parecer fraca, eu queria parecer forte, eu queria parecer a vencedora de todas as coisas. O ego da gente, ele é muito inflado, né? Então, qualquer coisa que ameace o nosso ego deixa a gente meio que 2 passos para trás, né? Mas A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, vai te ajudar muito com isso, vai te ajudar a entender um pouco melhor a vulnerabilidade e vai te ajudar a encarar isso com um pouco mais de leveza, que afinal de contas a gente não precisa ser forte o tempo todo, a gente não precisa ganhar todas, e a gente precisa aprender principalmente a lidar com a perda. Quando a gente não ganha, como que a gente lida com isso, né? Então, gente, esses são os meus 10 livros de cabeceira, porque eu não consigo ter um só. Então, assim, sempre que eu posso, eu volto, eu revisito partes deles, assim, que foram importantes para mim, ou quando eu posso, eu leio de novo, sempre indico. Então, esses são os 10 livros que, se você tá na jornada do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, na minha opinião, são livros que você precisa ler.
tá bom? Se você tiver qualquer dúvida, se você quiser saber mais alguma informação sobre esses livros ou sobre qualquer um outro livro que eu esteja lendo, no meu direct, no meu perfil, se ainda não me segue, vai lá, clica em seguir, eu tenho certeza que você vai gostar e o meu direct tá liberado, eu atendo todo mundo. Sejam muito bem-vindos, obrigada por me ouvirem e até o próximo. Tchau!